Ok, esse vídeo agora é sobre como carregar camadas de dados KML ou Shapefile utilizando o Orux. O Orux, quando está instalado, ele já se habilita a ler o arquivo KML. Então, por exemplo, se você recebe por e-mail um arquivo KML e clica nesse arquivo, o próprio Orux se habilita para poder abrir esta camada de dados. Em alguns casos, a imagem de fundo, e aí ele vai sugerir inclusive a navegação. Você pode optar por seguir, fazer a navegação por waypoint, não navegar, iniciar o aparelho de GPS, iniciar um novo track também, que é uma trilha gravando o seu percurso, ou nada disso. Então eu vou novamente aqui desligar o aparelho de GPS e mostrar que essa camada, são pontos lá do Centro Politécnico, foram carregadas. Nesse caso, muitas vezes é mais interessante que a gente troque por um mapa, quando a gente quer ter uma visualização um pouco maior, que a gente troque por um mapa que dê uma possibilidade de ampliação um pouco maior. Então, vou pegar, por exemplo, o próprio Google aqui, né, que vai me permitir ampliar isso bastante, né, e enxergar em detalhes onde estão esses pontos. Tá? Muitas vezes, se a gente troca por uma imagem de satélite, né, essa imagem de satélite às vezes não tem a resolução suficiente para que a gente possa continuar o processo de ampliação. Okay? Então esse é um tipo de camada que eu posso carregar. Simplesmente por clicar, o software já reconhece. Eu vou aqui limpar, que esse aqui caiu como rotas, então eu vou limpar as rotas. Vocês viram que quando ele abriu sugerindo a navegação. Uma outra forma de carregar a camada de dados é carregar a camada de dados no formato shape. Então aqui eu já tenho ela, já fiz o download dela, então eu vou na função de overlay options aqui. Então eu vou carregar uma camada shape. Eu posso ter a mesma camada no formato KML ou eu posso ter a mesma camada no formato shape, tanto faz. Em alguns casos, o formato shape não é tão interessante, o formato KML não é tão interessante, fica um pouco pesado. Então eu vou carregar aqui no formato shape, que por um acaso aqui está até mais leve para essa camada. Bom, agora vai depender o tamanho do arquivo que eu estou carregando, a densidade de vértices que tem nesse arquivo e a área. Então, ou seja, em outras palavras, o tamanho final desse arquivo. Essa camada que eu carreguei agora, ela corresponde a uma carta topográfica 1/50.000. Não é 100% a rede de drenagem, mas praticamente quase toda a rede de drenagem dessa carta 1/50.000. Então é um arquivo relativamente pesado para uma camada shapefile e para um dispositivo de celular. Então às vezes o celular fica um pouco lento. Uma característica aqui é que se o seu mapa não tiver com um zoom muito avançado, uma capacidade de zoom muito avançada, ele vai ficar com o próprio vetor, o arquivo vetorial, que nesse caso é a drenagem, ele vai ser desenhado de forma serrilhada, que é compatível com o limite máximo de zoom que você tem. Então ele vai seguir, o arquivo vetorial vai desenhar seguindo aí os pixels da imagem. Então aqui para que eu possa mostrar para vocês como que é possível carregar, principalmente para realizar trabalhos de campo. Então poderiam ser polígonos, poderia ser linha, poderiam ser outros pontos, e tanto no formato KML quanto no formato KMZ, né, isso ajuda bastante nos trabalhos de campo, na localização de pontos de interesse ou mesmo na identificação de feições já mapeadas. Ok?